Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance. Direto aqui dos estúdios do SBA para todas as plataformas digitais do Correio do Estado. Vamos conversar hoje sobre métodos contraceptivos. Convidei aqui o Dr. Alex Bortotto, ginecologista e obstetra. Foi o fundador do serviço de residência da Santa Casa, foi coordenador por muito tempo. Seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem, Cauê? Tudo bem, Estamos doutor. aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão dos anticoncepcionais e dos contraceptivos em gerais, para que a gente possa esclarecer um pouco a nossa população sobre esse tema tão importante. Bacana, importante. Eu tenho um monte de dúvida. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui no nosso quadro, viu, doutor? Ter fechado a tua agenda lá um pouquinho para dar uma passada aqui. De cara, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os métodos contraceptivos que a gente tem hoje? Bom, hoje nós temos diversos tipos de métodos contraceptivos, desde os hormonais, que são as pílulas e os injetáveis, passando pelos DIUs. Nós temos também as camisinhas, que são os métodos de barreira, camisinha e o anel, né, o vaginal, que entra nos anticoncepcionais com hormonais. E nós temos aqueles métodos que são chamados métodos naturais, né, que engloba aquele tipo de método onde você tem que analisar o seu corpo, a mulher tem que analisar o seu corpo para ela poder saber o momento da ovulação e evitar aquele momento. Entendi. Vamos falar um pouco de anticoncepcional? Eu escuto muito na rua, muita dúvida de qual anticoncepcional que a mulher deve tomar. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se os anticoncepcionais são 100% seguros, né? E qual anticoncepcional cada mulher deve tomar? Tem diferença de anticoncepcional para a mulher? A pele fica mais oleosa, não fica? Como é que é feita essa avaliação? Bom, existem diversos métodos, tipos de anticoncepcionais, na verdade, hoje em dia, que são os hormonais. Esses métodos, essas pílulas anticoncepcionais, elas têm normalmente um componente ou dois componentes. Tá? Quando você direciona, você precisa primeiro analisar a situação de cada paciente para saber qual que é o melhor método para ela. Hoje nós sabemos o seguinte: a composição de dois hormônios, ela diz o seguinte: um é um estrogênio, que ele basicamente é fixo para quase todas as pílulas. A única diferença que tem é uma pílula que tem um estrogênio que ele é um pouquinho mais próximo do estrogênio natural. E nós temos o segundo componente da pílula, que é uma progesterona. A progesterona, ela varia, ela tem desde das progesteronas que são mais androgênicas, isso quer dizer, ela tem uma potência testosterona maior, isso faz com que a pele fique muito mais oleosa, aumente oleosidade de cabelo, acne e assim por diante. E nós temos alguns outros anticoncepcionais que têm um componente progestacional que ele é, por exemplo, derivado de um diurético. Então, a mulher que ele tem muita retenção líquida, por exemplo, esse anticoncepcional é muito melhor para ela. E nós temos aquele anticoncepcional oral que ele é puro, é só uma progesterona, que é a mini pílula que é chamada, que ele é utilizado muito mais nos períodos de pós-parto. Entendi, perfeitamente. Doutor, vamos falar um pouquinho, rapidinho aqui, uma curiosidade minha que eu tenho. Como é que funcionam aqueles chips? O que é isso? Sim, o chip, na verdade, não é um chip, é um implante, né? Ele é um implante subdérmico que ele também libera hormônio. O hormônio que tem nele é uma progesterona, como já foi dito anteriormente. São dois componentes que a mulher tem, estrogênio e progesterona. O componente é a progesterona, que é o elemento que faz com que a mulher não ovule, tá certo? Esse implante, ele tem, assim, como método contraceptivo, ele é muito bom, mas ele tem um senão. Um viés. Né? Um viés. A questão é a seguinte: tem muitas mulheres que sangram muito com ele. Entendi. Sangram assim, fica pingando a longo prazo. Né? Então, eu já tive paciente que veio para o meu consultório dizendo: por favor, tira esse negócio que eu não aguento mais usar mods o tempo inteiro.
Entendeu? Então, esse é um problema que o implante ele ocasiona. Ele ocasiona, entendi. Estou entendendo tudo. Agora vou sair daqui craque, hein, em contraceptivo. Vamos lá. O que eu escuto muito na rua também? Doutor, eu vou escutando, Alex, as coisas, a gente traz aqui, é bom ter o senhor aqui para esclarecer essas coisas que são dúvidas comuns, né, da população de maneira geral. Os homens, inclusive, entendem muito pouco sobre isso. Então, achei muito bacana que você vê que está dando esse tipo de informação aí construtiva para o pessoal. Que eu escuto muito também das mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre o DIU, né? O pessoal tem muita dúvida com o DIU. Lógico, eu sei que todo método contraceptivo tem suas indicações, é peculiar, mas a grosso modo, né? Qual que é a diferença do DIU de cobre, né, para o DIU hormonal? É assim que fala, estou correto? Sim. O que você pode falar um pouquinho sobre o DIU? Bom, todos os métodos anticoncepcionais, só voltando um minutinho, eles não são 100%. Né? Cada um deles tem a sua taxa de eficácia. Então, isso tem que ser estudado junto com o médico. Tá? Em relação aos DIUs, nós temos dois tipos de DIUs. O que a gente chama de medicados, que tem hormônio, e os não medicados, que são os DIUs de cobre e prata. O DIU de cobre e prata, eles são DIUs que são bastante eficazes, né? Só que eles têm um probleminha, né? Eles, na maior parte das vezes, aumentam a quantidade de sangramento da paciente, aumenta a cólica, tá? E tem um outro problema que é mais importante ainda, eles não protegem contra infecções intrauterinas. O de cobre? O de cobre ou de prata, ou os dois. Tá? Depois, se quiser, a gente pode esmiuçar um pouquinho mais os dois. Mas, a outra ponta, vamos dizer assim, os DIUs hormonais, nós temos dois hoje. Um que é o mais antigo, né, que ele é maior, né, tem praticamente a mesma quantidade de hormônio, eles têm o mesmo tempo de duração, tá? Só que o tamanho dele era um pouco maior antigamente e ele acaba produzindo um problema que, em alguns casos, a paciente pode expulsar o DIU por causa do tamanho do útero dela, que isso pode acontecer também com os DIUs não hormonais, os DIUs de cobre. Tá? Mas o mais importante é o seguinte, o DIU hormonal, ele tem uma ação basicamente intrauterina, tá certo? Então, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é fazer com que o muco do colo do útero seja um muco bastante espesso, que não deixe o espermatozoide passar e, portanto, não deixam as bactérias também subirem, ascenderem para dentro do útero. Então, isso é um ponto a favor do anticoncepcional hormonal. E a outra questão é a seguinte, ele atua basicamente dentro do útero, a quantidade hormonal que é absorvida é uma quantidade bastante baixa, tá certo? E que muitas vezes nem a ovulação ele consegue alterar. E ele tem uma outra coisa que é muito importante, ele ajuda a manter o endométrio, que é a parte interna do útero, mais fina, evitando, por exemplo, o aparecimento de pólipos, diminuindo a probabilidade de aumento de miomas, tá certo? E mesmo um tratamento um pouquinho mais local da endometriose, que é um outro problema mais grave que a mulher pode ter. Então, tem muitas coisas, muitos pontos a favor do DIU hormonal. Tá certo? Eu acredito que isso venha a esclarecer um pouco o que a população possa pensar sobre ele. Sim, sim. Confesso para o senhor que eu mesmo, Alex, eu achei que o hormonal era uma bomba de hormônio para a mulher. Mas escutando você falando aqui, parece que não, né? Que é só uma ação dentro do útero mesmo, que não se reflete aquilo que a gente escuta na rua aí. Importante, bom saber. Vamos falar um pouquinho do outro lado, o de cobre e o de prata. Tem cobre com prata? É só cobre, é só prata? Como é que é? Então, inicialmente, o DIU era basicamente com cobre. Tá. Só que tem algumas pacientes que, pela composição química do organismo dela, fazia com que o cobre ele se desfizesse e tivesse uma eliminação muito maior, e diminuindo a duração e aumentando a questão de química dentro do útero. Tá certo? Então, há um tempo atrás, foi inventado o DIU que ele misturava o cobre com a prata justamente para reduzir a quantidade de eliminação do cobre, para proteger esse cobre no DIU, evitando que ele pudesse causar problemas maiores dentro do útero. Entendeu? Então, é simplesmente uma evolução da composição. Né,
Não existem ainda trabalhos científicos que realmente mostram uma eficácia muito maior do DIU de prata sobre o DIU de cobre, tá certo? Então isso é uma coisa que a gente não pode dizer ainda porque não se tem comprovação. Científico, tá certo. Rapidinho aqui, vou aproveitar, vamos falando de tudo aqui, né? Vamos lá, a pílula do dia seguinte, né? É uma bomba de hormônio mesmo ou não? É uma quantidade alta de hormônio, sim, porque ele precisa tentar inibir a ovulação. Então, tem pacientes que quando tomam a pílula do dia seguinte, elas têm enjoo, elas têm efeitos colaterais bastante importantes. Verdade ou mentira? Se ficar tomando a pílula, ela perde o efeito? Não, isso infelizmente, é uma invenção que não se sabe de onde apareceu. Perfeito. Tá certo? A pílula você pode tomar durante anos a fio, se ela não estiver provocando nenhuma alteração de efeito colateral real na paciente, não há necessidade nenhuma de trocar. Certinho, acho que é isso aí. Alex, vamos lá. Quantos anos de Santa Casa? Foram 20 anos de plantão na Santa Casa, eu perdi as contas do número de partos que eu já fiz lá. Eu ia falar, foi muito bebê, hein? Foi muito bebê. E agora está mais tranquilo, está no consultório? Mais tranquilo, só no consultório, à tarde, curtindo mais a vida, né, fazendo com que a vida um pouco vale a pena. Eu já estou com mais de 60, então já passei um pouco do cabo da boa esperança. Achei que você tinha uns 40 e poucos, doutor. Pois é, então a gente vai envelhecendo. Vem cá, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os contraceptivos, sobre parto, sobre tudo do universo da ginecologia e obstetrícia, como é que entra em contato com o senhor? Deixa aqui o Facebook, o endereço da clínica, como é que o pessoal consegue achar o senhor? Então, eu tenho o consultório, meu consultório fica na Avenida Mato Grosso, 3855, ali perto da Via Parque, né, e podem me acessar também pelo Facebook, né, Alex Bortotto Garcia, e o Instagram, Alex BGOMS, então pode me procurar que nós estaremos lá à disposição para dar as informações que a população necessitar. Alex, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Acho que foi bastante esclarecedor aí. Vou te convidar para você vir mais vezes, tirar cada vez mais dúvidas, tá bom? Aqui é de longe assim. Valeu? Valeu. Um abraço e até semana que vem. Um abraço a todos.